Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos trabalhar uma diferença muito importante existente em dois delitos presentes no nosso Código Penal na parte especial. A gente vai verificar, afinal de contas, o que constitui calúnia e o que constitui denunciação caluniosa. Então esse é o nosso objetivo nesse nosso encontro. Vem comigo então. Afinal de contas, o que é calúnia, onde que ela aparece, o que é denunciação caluniosa, onde que isso está previsto. A calúnia vai aparecer ali dentro do Código Penal, no capítulo que cuida dos crimes contra a honra, de maneira específica no artigo 138. Vou te apresentar agora então essa redação desse dispositivo para a gente conhecer melhor esse delito contra a honra. Vem aqui comigo então. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí no parágrafo 1º aparece uma figura equiparada, diz assim o legislador: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. No parágrafo 2º aparece a seguinte informação: é punível a calúnia contra os mortos. E no parágrafo 3º vai falar sobre o cabimento de exceção da verdade. E através desse parágrafo 3º, nós vamos pegar e visualizar as exceções, onde não se admite essa prova da verdade. Bom, contextualizando aqui esse artigo 138, como eu disse para você, calúnia é uma espécie de crime contra a honra. Nós temos ali no Código Penal outros delitos contra a honra. Aparece nos dispositivos que vêm na sequência a difamação, aparece também a injúria. Resumidamente, a ideia da calúnia é você atribuir um falso crime a determinada pessoa, entendeu? Essa é a ideia central. Então você sabe que aquela determinada pessoa não praticou o delito e você mesmo assim imputa a ela esse delito, entendeu? Sabendo que não foi ela que realizou, sabendo que essa imputação é falsa. Isso não vai se confundir com os demais delitos, como o caso da difamação, que é a atribuição de um fato desonroso, que vai aparecer no artigo 139, ou no caso que aparece lá no artigo 140, que é a injúria, que é a atribuição de uma qualidade negativa. É importante você saber que existem dois tipos de honra que o Código Penal está preocupado em tutelar. De um lado, a honra objetiva e de outro lado, a honra subjetiva. Honra objetiva é aquela ideia de reputação, a sua imagem perante as outras pessoas, que afinal de contas as outras pessoas pensam de você. Então essa reputação é o que vem a ser a honra objetiva. E isso é o que o legislador está preocupado em tutelar quando ele prevê ali como criminosa a figura da calúnia e da difamação. Já a honra subjetiva é objeto de tutela da injúria, porque honra subjetiva está associada a uma ideia interna de autoestima, o que a pessoa visualiza dela própria, entendeu? Então, muito cuidado, por quê? Qual que é o bem ou interesse tutelado de maneira específica aqui na calúnia? É a honra objetiva. Honra objetiva. Inclusive, a calúnia ela vai se consumar quando terceiras pessoas tomarem conhecimento desse crime falsamente imputado a determinada pessoa, entendeu? Justamente nesse ponto é que você vai ter um momento consumativo, quando terceiras pessoas tomarem conhecimento daquela informação, porque é justamente o que está em jogo aqui, é a honra objetiva da vítima. Tudo bem? Bom, tem que lembrar também que a calúnia pode ser praticada por qualquer pessoa. A gente pode afirmar que calúnia é um crime comum. Mas e se você parar e analisar de outro lado a denunciação caluniosa? Qual que é a proximidade disso? Bom, a denunciação caluniosa ela já vai aparecer em outro dispositivo da parte especial do Código Penal. Você vai avançar vários artigos e vai chegar lá no artigo 339. Nós já vamos estar dentro de um capítulo que vai cuidar dos crimes contra a administração da justiça. E olha só, para você nunca mais confundir calúnia com denunciação caluniosa. Aqui no 339, que teve uma recente alteração, nós temos a seguinte informação. Olha só, olha o conteúdo proibitivo. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, de que o sabe inocente. A pena aqui é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. E aí o parágrafo 1º vai falar ainda de uma causa de aumento, que a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. E no parágrafo 2º você tem ali uma diminuição, porque o legislador prevê que a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa? Enquanto a calúnia é você imputar falso crime a outra pessoa, aqui eu tenho um crime contra a administração da justiça, porque você vai produzir a movimentação da justiça de maneira criminosa, de maneira inútil. Veja que aqui o agente, por exemplo, na denunciação caluniosa, ele vai até uma delegacia, comunica até a autoridade policial que determinada pessoa praticou um crime. E ele sabe que essa informação é falsa. Então, essa é a ideia da denunciação caluniosa. Justamente por isso que aqui você tem um crime contra a administração da justiça e você tem uma pena muito maior, já que, repara bem, você tem aqui todo o nosso sistema sendo provocado de maneira criminosa, de maneira inútil, porque a pessoa sabe ali que aquele fato, que pode ser um crime, que pode ser uma infração ético-disciplinar ou um ato de improbidade, é mentiroso. Tá? Sabe que a vítima ali, que a pessoa que ela está acusando, é uma pessoa inocente, entendeu? Então essa é a grande diferença que nós temos entre o crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa. A alteração recente que nós tivemos, nos últimos anos nesse artigo 339 foi justamente para não só abarcar a questão de instauração de inquérito policial em razão de uma comunicação falsa de um crime ali indicando determinada pessoa, mas também para abarcar processos administrativos disciplinares. Tá? Você vai ver que aqui abarca também inquérito civil, ação de improbidade administrativa, porque o agente lá de má-fé vai e comunica que a vítima praticou uma infração ético-disciplinar, praticou um ato de improbidade, e ele sabe que essa pessoa é inocente. Entendeu aqui a questão? É claro que aqui o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, mas de maneira secundária, se a pessoa for lá e propositalmente imputar um falso crime a outra pessoa, comunicando, por exemplo, a autoridade policial, a gente também pode ter a ofensa à honra objetiva da vítima, entendeu? Então, nós temos aqui como bens jurídicos em jogo, em primeiro lugar, a administração da justiça e de maneira secundária também pode aparecer o crime contra a honra, O bem jurídico honra objetiva. Perfeito? Então, essa é a diferença aqui entre calúnia e a figura muito mais gravosa que é a denunciação caluniosa. Espero que a partir dessa aula você agora não erre isso em nenhuma questão de prova ou no exame de ordem ou eventualmente num caso prático que você for atender. Com isso, a gente finaliza então esse nosso encontro. Não deixa de esmagar um like aqui no vídeo, deixar o seu comentário e conferir também a descrição. Veja lá, porque eu tenho alguns livros digitais, e-books, que facilitam e muito o acesso aos conteúdos das aulas aqui do canal. Vai otimizar os seus estudos. Vale muito a pena dar uma conferida. Um grande abraço e até a próxima.